O clima dentro do Manchester United pode ser muito mais tenso do que os torcedores imaginam, e desta vez foi o próprio Casemiro quem decidiu abrir o jogo sobre um detalhe que está dando o que falar nos bastidores do futebol europeu. Em uma revelação inesperada, o craque brasileiro contou que muitos jogadores ingleses simplesmente não gostam de ouvir música brasileira no vestiário do United. Parece algo pequeno. Talvez não. Porque por trás dessa situação aparentemente simples existe um verdadeiro choque cultural que pode revelar divisões silenciosas dentro de um dos maiores clubes do mundo. Afinal, como é possível que ritmos brasileiros, conhecidos mundialmente por animar festas, seleções e até outros clubes europeus, estejam causando desconforto dentro do elenco? Será apenas questão de gosto musical, ou existe algo muito maior acontecendo nos bastidores? Alguns torcedores acreditam que essa diferença cultural pode afetar até o ambiente do time, enquanto outros acusam os ingleses de não aceitarem totalmente o estilo latino dentro do futebol europeu. E o mais curioso é que essa não é a primeira vez que jogadores estrangeiros relatam dificuldades de adaptação cultural na Premier League. Ao longo dos anos, diversos atletas brasileiros já deixaram escapar situações parecidas envolvendo hábitos, brincadeiras, músicas e até a forma descontraída de viver dos brasileiros. Mas agora, com Casemiro falando abertamente sobre isso, a polêmica tomou proporções gigantescas nas redes sociais. Será que existe uma divisão invisível dentro do vestiário do Manchester United? Quem realmente controla o ambiente do clube? E por que essa revelação está deixando tantos fãs chocados? Hoje você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre essa história, incluindo bastidores pouco comentados, reações de torcedores ingleses e brasileiros, e uma revelação final envolvendo o comportamento dos jogadores do United que pode mudar completamente a forma como você vê o clube. Então já deixa o seu gostei porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas apaixonadas por futebol e notícias de bastidores, além de fortalecer o canal para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e polêmicos como este todos os dias. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva agora porque as próximas histórias prometem ser ainda mais explosivas. Fica até o final porque a última revelação sobre o ambiente interno do Manchester United vai te deixar completamente impactado. No meio de tantas crises e polêmicas envolvendo o Manchester United, uma declaração de Casemiro acabou chamando a atenção dos torcedores brasileiros e ingleses. Durante entrevistas e conversas sobre o ambiente interno do clube, o volante revelou que muitos jogadores ingleses simplesmente não gostam de ouvir música brasileira dentro do vestiário. A fala parece simples, mas rapidamente virou assunto nas redes sociais porque expôs um choque cultural que poucos imaginavam existir dentro de um dos maiores clubes do mundo. Segundo Casemiro, quando os brasileiros tentam colocar pagode, funk ou samba antes dos jogos e treinos, vários atletas ingleses preferem mudar completamente o estilo musical, escolhendo músicas britânicas ou internacionais mais ligadas ao rap inglês e ao pop europeu. A situação teria gerado momentos desconfortáveis nos bastidores, principalmente porque jogadores sul-americanos costumam usar música como forma de descontração e união do grupo. Muitos torcedores enxergaram a declaração como apenas uma diferença cultural normal, mas outros acreditam que isso mostra um problema maior de adaptação e falta de conexão entre atletas estrangeiros e ingleses no elenco do United. A polêmica ganhou ainda mais força porque Casemiro chegou ao clube vindo do Real Madrid, onde o ambiente latino era muito mais forte e descontraído. No clube espanhol, músicas brasileiras e latinas eram comuns no vestiário, especialmente com jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e outros atletas sul-americanos. Já no United, segundo relatos da imprensa esportiva europeia, o clima seria mais fechado e dividido em pequenos grupos dentro do elenco. Alguns jornalistas ingleses até afirmaram que essa diferença cultural pode influenciar diretamente o relacionamento entre jogadores dentro e fora de campo. Outro ponto que gerou comentários foi o fato de vários brasileiros que passaram pela Manchester United também terem enfrentado dificuldades para se adaptar ao estilo inglês, não apenas no futebol, mas também na convivência diária. Nas redes sociais, muitos fãs brasileiros defenderam Casemiro e disseram que um vestiário sem música brasileira não tem alegria, enquanto torcedores ingleses responderam afirmando que cada país possui seus próprios costumes. Mesmo sem criar uma briga direta, a entrevista revelou um lado interno do futebol europeu que raramente é mostrado ao público. E para muitos fãs, isso ajudou a explicar por que o ambiente do United parece tão distante da energia e da união vistas em clubes espanhóis ou brasileiros. Segundo Casemiro, o responsável pela trilha sonora do vestiário é Diogo Dalot, que costuma colocar pagode e funk nos momentos de preparação antes dos jogos. O brasileiro, porém, surpreendeu ao admitir que nem ele gosta sempre das escolhas musicais. A fala que mais repercutiu aconteceu quando foi perguntado se os ingleses apreciavam o som brasileiro. A resposta foi direta: não, não, não. É impossível.
Casemiro ainda afirmou que o reggaeton é o estilo musical que mais agrada ao grupo, justamente por ser mais aceito entre diferentes nacionalidades do elenco. A fala chamou atenção porque mostrou que até mesmo detalhes aparentemente simples, como a música do vestiário, podem virar motivo de divisão em um clube que já vive enorme pressão por resultados. O tema ganhou força porque o Manchester United atravessa temporadas marcadas por instabilidade, troca de treinadores e conflitos internos. Assim, qualquer declaração pública sobre bastidores acaba sendo ampliada pela imprensa inglesa e internacional. Muitos torcedores passaram a interpretar a entrevista como um sinal de falta de conexão entre parte dos jogadores. Apesar do tom descontraído da entrevista, a fala de Casemiro abriu debate sobre convivência cultural no futebol europeu moderno. Clubes gigantes como o Manchester United reúnem atletas de diversas nacionalidades, idiomas e costumes. Pequenos hábitos do dia a dia podem acabar revelando diferenças maiores dentro do elenco. E quando isso vem à tona através de um líder experiente como Casemiro, o impacto naturalmente ganha proporções ainda maiores na mídia esportiva mundial. Em entrevistas e participações descontraídas, Casemiro comentou que muitos jogadores ingleses do elenco não se identificam muito com música brasileira no ambiente do balneário, algo que acabou virando motivo de brincadeira entre os atletas. A declaração parece simples, mas abriu espaço para uma discussão maior sobre choque cultural dentro de grandes clubes europeus. O mais polêmico é que Casemiro deixou claro que existe uma diferença enorme entre a mentalidade latina e a inglesa dentro do futebol. Enquanto jogadores brasileiros costumam ser mais extrovertidos, brincalhões e ligados à música no dia a dia, muitos atletas ingleses mantêm uma postura mais fechada e séria no ambiente de trabalho. Essa diferença já havia sido comentada anteriormente por outros brasileiros que atuaram na Premier League, mas a declaração de Casemiro ganhou força porque veio justamente em um momento turbulento vivido pelo Manchester United. Nas redes sociais, alguns torcedores enxergaram a situação apenas como uma brincadeira cultural, enquanto outros acreditam que isso revela um problema maior de integração no elenco. Muitos brasileiros afirmaram que a música faz parte da identidade do futebol sul-americano e que retirar isso do vestiário pode afetar até o ambiente emocional dos jogadores. Já torcedores ingleses defenderam que cada país possui sua cultura e que não existe obrigação de gostar do mesmo estilo musical. O volante brasileiro revelou, em entrevistas recentes, que a música brasileira tocada antes das partidas incomoda parte dos jogadores ingleses do clube, expondo um possível desconforto nos bastidores. Casemiro ainda explicou que o reggaeton acaba sendo o estilo mais neutro do grupo, justamente porque consegue agradar diferentes culturas do elenco. Mesmo em tom descontraído, a entrevista abriu debate sobre divisão interna no vestiário, especialmente em um momento em que o clube vive forte pressão por resultados e críticas constantes da imprensa inglesa. O brasileiro já respondeu publicamente às críticas do ex-jogador e comentarista Jamie Carragher, que havia afirmado que o volante deveria deixar o futebol de elite. Casemiro rebateu dizendo que certos comentários eram motivados por amargura, lembrando que venceu 2 finais de Champions League contra o Liverpool de Carragher. A frase gerou enorme repercussão na Inglaterra. Mas as polêmicas não pararam aí. Casemiro também respondeu duramente às críticas do ex-zagueiro e comentarista Jamie Carragher. Após ser chamado de acabado na temporada passada, o brasileiro resolveu quebrar o silêncio meses depois. Em entrevista repercutida pela revista Furfurto, ele insinuou que Carragher teria amargura pelas derrotas sofridas contra o Real Madrid em finais da Champions League. Todo mundo fala o que quer na televisão, é normal, porque eu ganhei 2 Champions sobre o time dele, disparou Casemiro. A resposta foi vista por muitos torcedores como uma das declarações mais fortes do brasileiro desde que chegou à Inglaterra. Nas redes sociais, fãs do United defenderam o volante, enquanto torcedores rivais acusaram o jogador de viver do passado. Casemiro ao falar sobre sua possível saída do clube. Em entrevistas recentes, o brasileiro afirmou que sente que o ciclo acabou em Manchester, mas destacou o carinho dos torcedores como algo inesquecível. Quero sair pela porta da frente, afirmou em conversa com a ESPN Brasil. Casemiro surpreendeu ao elogiar publicamente Michael Carrick, que assumiu o comando técnico interino após um período conturbado no clube. O volante disse acreditar que Carrick tem todas as qualidades para ser treinador do Manchester United, reforçando que o ambiente melhorou desde sua chegada. Nos fóruns online, muitos torcedores passaram a enxergar Casemiro como uma das poucas lideranças sinceras do elenco. Alguns comentários destacaram que o brasileiro fala o que muitos não têm coragem, enquanto outros acreditam que suas entrevistas acabaram expondo problemas internos do clube de forma excessiva. Um assunto que certamente está dando muito o que falar e que continua movimentando os bastidores e as redes sociais. Situações como essa mostram como o futebol vai muito além das 4 linhas, envolvendo emoções, opiniões e até polêmicas que dividem torcedores no mundo inteiro.
Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Você concorda com as declarações e acontecimentos mostrados no vídeo ou vê a situação de outra forma? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o seu ponto de vista é muito importante para o canal. E claro, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando todas as novidades, polêmicas e bastidores do futebol mundial.